Nesse vídeo eu vou te falar o que a gente deve considerar num diagnóstico para o TDAH em adultos. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho de notificação, que assim que eu postar um vídeo novo você fica sabendo. Aqui eu vou falar nesse vídeo sobre os sinais importantes e outras questões relevantes quando a gente vai pensar num possível diagnóstico para um adulto com TDAH, porque com a criança tem algumas questões que são um pouco diferentes, então aqui a gente vai falar com o adulto. Para começar, o DSM, que é o manual de diagnóstico, o que norteia os diagnósticos em saúde mental, o documento, ele ainda hoje constitui o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas devem estar presentes desde a infância e os sinais devem estar presentes, tanto sinais de desatenção como hiperatividade e impulsividade. Ou seja, hoje em dia não se usa mais TDA. A pessoa é TDA, ela só tem déficit de atenção, não tem hiperatividade. Não, a gente já sabe que a pessoa com TDAH, ela vai ter mais sinais relacionados à desatenção ou mais sinais relacionados à hiperatividade ou à impulsividade, mas ela vai ter que ter sinais que contemplem esses sintomas de um modo geral. Então, a gente vai avaliar, existem 9 sintomas descritos relacionados à desatenção e 9 sintomas descritos relacionados à hiperatividade e à impulsividade. Então, a gente vai avaliar se a pessoa, por exemplo, sinais de desatenção, se a pessoa se distrai com muita facilidade, se ela perde detalhes, se ela tem dificuldade para iniciar e terminar tarefas, se ela tem uma dificuldade para se organizar, ou seja, que seja frequente, não é assim, eventualmente, não, com frequência, com recorrência. Se a pessoa, em alguns momentos, parece que não está escutando se alguém lhe dirige a palavra, se a pessoa tem uma dificuldade para seguir instruções até o final, ou seja, ela começa a fazer as atividades ali e não segue instrução, que pode ser o manual de instrução, que pode ser a instrução de um chefe, que pode ser uma receita, enfim, a gente vai pensar em diversas áreas da vida, tá? Se a pessoa, ela reluta em ter que iniciar atividades que exijam esforço mental, ou seja, tem uma dificuldade para leitura, tem uma dificuldade em tarefas em que eu preciso ficar ali mais concentrada, tá? Se a pessoa se distrai muito facilmente com estímulos à sua volta, então se alguém passa, se escuta um barulho ou até os próprios pensamentos faz com que a pessoa se distraia e não consiga se manter focada naquela tarefa. Se a pessoa perde objetos ou coisas necessárias para fazer as atividades do dia a dia, se a pessoa perde com frequência o compromisso, esquece horários, enfim. Esses são os sintomas principais relacionados à desatenção. Eles têm que estar presentes com frequência, não é assim, acontece pontualmente, de vez em quando, não, eles têm que ser recorrentes no seu dia a dia. Já os sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade, eles estão relacionados à hiperatividade, a uma agitação motora, ou seja, eu mexo, batuco, não paro com as mãos, não paro com a perna, tenho essa dificuldade aí de me movimentar. Porém, no adulto, a gente tem que ficar muito atento, porque essa agitação motora, ela vai estar presente, mas ela vai estar diminuída, geralmente no adulto, e a agitação, ela vai ser mental, ou seja, eu tenho pensamentos que se aceleram, que se atropelam, um pensamento atrás do outro. Eu vejo alguma coisa, eu lembro de alguma coisa, eu saio de um assunto porque eu lembrei de outra coisa, ou seja, esses pensamentos, eles se sobrepõem, então essa agitação, ela é mental. A agitação motora vai acontecer no adulto, mas de uma maneira mais discreta, não precisa ser tão importante que chame tanto atenção no diagnóstico, mas a agitação mental, ela deve estar presente, tá? Então, essa agitação, ela vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de se envolver numa atividade tranquilamente, essa pessoa vai ser inquieta, vai ser mais difícil ficar parada, se manter ali na mesma atividade por mais tempo. Essa pessoa, ela vai estar sempre agitada, parece que ela tem um motor que tá ligado, ela não para nunca, ela fala demais. Com frequência, ela deixa escapar a resposta antes da pessoa ter concluído a frase, ou ela interrompe as pessoas, às vezes até sem pedir licença, então assim, nem percebi, a pessoa tá ocupada, ou tá fazendo alguma outra coisa e a pessoa interrompe, fala antes da pessoa terminar, ou tenta até já antecipar a fala do outro, tá? E também apresenta uma dificuldade importante em esperar a sua vez, esperar no trânsito, esperar numa fila, esperar a vez de falar. Então esses são sinais importantes relacionados tanto à desatenção quanto à hiperatividade. Você não precisa apresentar todos eles, mas você, ou a pessoa que está sendo avaliada, vai precisar apresentar pelo menos 6 sinais importantes aí.
Então você não vai precisar apresentar todos esses sinais que eu tô falando aqui, mas vai precisar apresentar um número importante de sinais, pelo menos 6 sinais desses que eu descrevi aqui. Mas tem uma outra questão muito importante. Além da frequência, ou seja, tem que apresentar, tem que ser frequente, ou seja, no dia disso me causar prejuízos. Então essa parte é muito importante. Ou seja, eu apresento esses sinais e eu sinto prejuízos em pelo menos 2 áreas da minha vida, ou seja, isso me causa prejuízo no trabalho, na minha vida escolar ou na minha vida familiar, na minha vida pessoal, no meu lazer, na minha autoestima. Então é muito importante que você que tá aqui, você que vai conversar com o profissional, que tá passando por um processo, né, de avaliação do companheiro, do filho, enfim, precisa entender isso. Porque se essas questões, por exemplo, de desatenção e agitação acontecem só no seu ambiente de trabalho, isso não significa que você tem um transtorno, isso significa que naquele local, naquele ambiente, naquela atividade você tá tendo mais dificuldade, provavelmente não tá motivado, enfim, tem outras questões ali relacionadas para aquela atividade específica. Pra gente diagnosticar como um transtorno, TDAH é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento que causa prejuízos, ou seja, você precisa de pelo menos 2 áreas da sua vida afetadas por esses sintomas que eu acabei de descrever, ou seja, eu tenho problema no meu relacionamento familiar, eu tenho problema na minha vida pessoal, na minha autoestima, eu percebo que mesmo eu tentando me envolver naquela tarefa, investindo minha energia, eu não me saio tão bem quanto os meus colegas em sala de aula, por exemplo, quanto os meus colegas de trabalho, tá? Então, assim, precisa perceber prejuízos na autoestima, na vida pessoal, na vida familiar, no trabalho, enfim, nas diferentes áreas da sua vida. No lazer é importante. Eu consigo praticar uma atividade de lazer com tranquilidade, aproveitar, ficar ali, me manter ela por bastante tempo? Como é que é? Não consigo? Aí eu entendo que tenho prejuízo nessas outras áreas. Essas informações, elas são fundamentais para que você se sinta seguro, converse com o profissional que te avaliou, está te avaliando, porque a gente precisa levar em consideração um conjunto de fatores, tá bom? Se você tiver dúvida, comenta aqui comigo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Até a próxima.